Saudações rubro-negras. Nesse canal você é atualizado sobre as últimas notícias do Flamengo. Direto ao ponto e essencial para o flamenguista raiz e apaixonado pelo nosso Mengão. Já deixe seu like, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. 30 segundos do bem, já começando. Meu Deus do céu, cara. O Flamengo veio aqui. 1, 2, 3, 4. E era pra ter sido 5, 6, 7-0. Que pane deu no time do São Paulo. Mas o time do São Paulo, eu falo faz tempo, é muito ruim. A defesa do São Paulo é uma coisa assim assustadora. O Flamengo vem no Morumbi. O Flamengo vai passear aqui em São Paulo, né? O Flamengo vem no Morumbi com 4 minutos de jogo, tá 2-0. Com 9 minutos tem jogador expulso. O Michael acabou com o jogo. O Michael, artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá jogando uma barbaridade. Deu dó. Deu pena do time de São Paulo. E agora é o seguinte, né? Jogador do São Paulo quer dar piti com aquela matada de bola do Michael que mostrou categoria. Piti, você tinha que dar com o Caleri, que deu uma entrada maldosa no Davi Luiz com 9 minutos de jogo. Futebol é isso, quem tem talento sobra, quem não tem chora. E o Luciano foi o único jogador perdoado pela torcida. Nesse momento, deixando o campo, a torcida gritando o nome do Luciano. O Michael já está posicionado aqui. Ele recebeu o troféu da TV Globo de craque do jogo, né? Foi eleito pelo torcedor o melhor jogador. Cara, e agora como artilheiro do time, né? E artilheiro do brasileiro com 13 gols. Camisa não é fácil, né? Tô feliz pela vitória, tô feliz pelos gols. E assim, nos meus melhores sonhos eu não imaginei que eu poderia chegar a 100 jogos e hoje tá com 13 gols no brasileiro. Deus, ele foi muito maior do que eu imaginava na minha vida. Então só tenho a agradecer ao clube, ao torcedor, à minha família, que sempre me apoiou, esteve comigo nos momentos difíceis que eu tive. Realmente todo mundo tem, mas é batalhar, é trabalhar, dedicar, não baixar a cabeça, porque o jogo muda, entendeu? A vida da gente, a carreira da gente é como uma montanha-russa. Você vai estar em cima, você vai estar embaixo. Quando eu estou em cima, eu não sou melhor que ninguém. Mas quando eu estou embaixo, eu também não sou pior que ninguém. Eu apenas dou o meu melhor da maneira que eu consigo. Estou muito feliz, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês aí. Que Deus abençoe. Esse então, o feinho Michael, porque quando ele tá feio, esquece. E eu falo com lugar de fala. É o seguinte, Mansur, boa a entrevista agora do Michael, porque ele viveu momentos conturbados, né? Muita gente desconfiou do futebol que ele está apresentando hoje e que até ele apresentou quando surgiu, né, para o país lá no Goiás. E aí você olhar para o Michael, é impossível você falar desse rendimento dele no campeonato, nessa etapa de campeonato, e não incluir nesse enredo o trabalho do Renato. E às vezes nem é uma questão de ajuste tático, de funcionamento do time, mas é uma questão de gestão de pessoas, né? Porque são seres humanos jogando futebol. E o nível de confiança que ele passa a exibir, ele coincide demais com a chegada do Renato. Não tem como você falar dessa fase do Michael. Ele se sente à vontade para jogar, para arriscar o drible, para arriscar um chute como esse de hoje. Jogadas que custavam muito a sair para ele antes, saem agora com muito mais naturalidade. Então, aí tem um mérito grande, obviamente dele, é ele que está no campo, é ele que está realizando as jogadas, e tem um mérito enorme da comissão técnica. Do lado do São Paulo, Mansur, faltam 6 jogos para o São Paulo terminar o campeonato, e ele agora está na 15ª posição com 38 pontos. É claro que ninguém imagina um São Paulo brigando até as últimas rodadas, mas precisa reagir, por exemplo, já no próximo jogo, e tem o outro finalista da Libertadores, que é o Palmeiras, na próxima rodada. O problema é o resultado de hoje, ele é um resultado que ecoa demais, né? Sim. Ele cria um abalo de confiança muito grande. Agora, até para você analisar esse São Paulo, que quando o Rogério assume tem uma subida de rendimento, depois faz 2 jogos abaixo. O último jogo contra o Fortaleza, um exemplo. Faz 2 jogos abaixo. Até para analisar os problemas estruturais do São Paulo hoje, esse jogo ele compromete muito a análise, porque é um jogo que se encaminha para uma definição muito rapidamente. Com 9 minutos o jogo está praticamente sentenciado, né? Sim. Com 2-0 o Flamengo e a expulsão do Caleri. Ele dá sintomas. Primeiro, o plano, a ideia que o Rogério imagina para o jogo, a ideia inicial do Rogério, que é um treinador que vive tentando solucionar essa falta de um jogador que ataque as costas de uma defesa, que dê profundidade, que foi ter uma linha de 4 defendendo, com o Marquinhos fazendo uma segunda linha pela direita, mas se transformando numa linha de 3 na hora de construir, com o Marquinhos sendo um dos alas.
e deixou o Diego Costa como lateral direito muito desconfortável, né? Além do que o espaço entre linha defensiva e linha de meio permitia um Everton Ribeiro, que é um movimento que o Rogério viu acontecer muito de perto do Flamengo e o time passou muito longe de conseguir impedir que isso acontecesse. O Everton ganhava esse espaço entre as linhas muito facilmente. Agora, numa amostragem de jogo muito pequena, isso cobrou a conta para o jogo inteiro. Porque o Flamengo encontra os 2 gols, acontece a expulsão do Calleri e a partir daí você tem uma combinação, né? Do descontrole emocional do São Paulo, dessa pressão muito grande, um time que em campo não sabia se ia buscar o resultado ou se tentava minimizar os danos diante da dificuldade enorme e dando espaço para o talento do Flamengo. É um time muito talentoso e teve jogadores numa tarde muito boa. Everton Ribeiro, Michael, todos acima até, o Everton Ribeiro especialmente acima do que vinha produzindo. A preocupação agora para a torcida do Flamengo, não só a torcida, como para os companheiros e também para o técnico Renato Gaúcho, é exatamente a zaga, né? Porque a gente viu o Rodrigo Caio sair com um problema físico e o Davi Luiz se contundir exatamente no lance do Calleri. Faz muita diferença. Faz uma diferença, e o departamento médico do Flamengo esse ano tem sido um dos pontos, um dos calcanhares de Aquiles da temporada, né, do Flamengo. E é curioso que o jogo de hoje, o primeiro tempo, óbvio, que foi o período que o Davi Luiz esteve em campo, num jogo em que o São Paulo, por vezes, tentava adiantar a sua defesa e defendia mal a profundidade, a capacidade dele de dar passe, inclusive de encontrar o lançamento às costas da defesa, começava a fazer diferença no jogo. A questão é que são 2 jogadores com questões físicas que parece que vão acompanhar a expectativa que o Flamengo vai gerar em relação ao jogo do dia 27 até lá, porque o Rodrigo Caio tem constantes problemas pequenos de lesão que vão tirando ele tornam a temporada dele muito picotada, e o Davi Luiz vinha num modelo de tentativa de ser incluído no time progressivamente em termos de minutos jogados, né? Foi entrando gradativamente, ganhando mais minutos, ficando mais tempo em campo, quase sempre sendo substituído, e hoje teve essa que não é uma questão que tem a ver com forma física ou com questão muscular. Foi uma pancada duríssima que resultou na expulsão logo no início do jogo. Ele sustenta até o intervalo e sai. Vai ficar uma expectativa para saber a extensão, a gravidade real desse problema de hoje. Ô Mansur, e analisando um pouquinho o duelo de treinadores, porque a gente lembra a saída conturbada, né, do Rogério Ceni e do próprio Flamengo, e até ontem, até pouquíssimos dias atrás, o Renato Gaúcho também estava sendo muito questionado. O que deu para tirar desse duelo tático de Rogério Ceni e Renato Portaluppi? Bom, quanto ao Rogério, para mim é basicamente essa questão. O plano que ele imaginou para o jogo, para tentar dar uma aceleração pelos lados para esse time do São Paulo, acabou não funcionando. O Diego Costa ficava quase como um lateral direito marcador, quando o São Paulo defendia, ficou muito exposto sem conseguir competir com o Michael. Como o espaço entre defesa e meio do São Paulo se criava muito grande, o Everton Ribeiro recebia com muita facilidade a bola por ali, acionava quase sempre o lado esquerdo, o Michael acelerava, dava um tapa na frente e o Diego Costa não conseguia enfrentar. O Flamengo conseguiu construir demais por aquele setor. Como o Flamengo, agora, do lado do Renato, funciona... É que tudo se resolve de novo, voltando a esse tema que o jogo passa por aí. O jogo se encaminha num recorte muito pequeno de 9 minutos. Né? Muito pequeno. Naquele período, o Flamengo coletivamente tem um trabalho de pressão na primeira bola do jogo que funciona com perfeição, no bote que o Andreas dá, recupera a bola, aciona rapidamente o Bruno Henrique, daí sai o lance do Gabigol, e depois a outra jogada que esse é o movimento do Everton Ribeiro para dentro, né, do lado da direita para dentro, recebe essa bola e inicia a jogada que termina no segundo gol. A partir daí, o jogo até taticamente, ele fica muito comprometido. Sim. Em termos de análise, né? O São Paulo com muita dificuldade no primeiro tempo, a partir do 11 contra 10, para conseguir agredir o Flamengo, tinha muito pouca força, era um time indeciso entre minimizar o dano e tentar conseguir algo no jogo. O Flamengo nem foi um time sem a bola absolutamente perfeito, todo ele ajustado. O São Paulo, por vezes, conseguia ameaçar em bolas esticadas, mas com a bola absolutamente o dono do jogo. Né? Na medida que os espaços aparecem, o talento que esse time do Flamengo tem acaba sobrando. É um time ainda, por mais que você tenha oscilações na temporada, quando esse time se encontra dentro de um jogo, a quantidade de talento ali reunida acaba proporcionando momentos muito bonitos de futebol. Isso vem de 2019 para cá. Né? Esse time Sim. É capaz de produzir momentos muito bonitos de futebol. Tecnicamente, é um time muito acima da média que a gente está aqui até acostumado no futebol brasileiro. Você que está chegando agora, vamos então ver os gols do Domengão do Feião, um jogo em que o Michael se destacou e o Flamengo fez 4-0 lá no Morumbi. Como a gente estava aqui analisando,
o jogo começa já com um gol, com menos de 30 segundos, uma roubada de bola do Andrés Pereira. E o Gabigol recebe com muita categoria, voltando a marcar, né? Ele que enfrentou recentemente um jejum. O movimento que a gente falava, o Everton Ribeiro recebe num espaço muito vazio, quando ele aciona o Michael em velocidade contra o Diego Costa, a disparidade de capacidade de aceleração, o Diego Costa não conseguia nunca defender. No lance, o Léo tinha saído em perseguição ao Gabigol. E é justamente nesse espaço que o Bruno Henrique infiltra para fazer o 2-0. Essa câmera aí é sensacional. Perdão, Mansur, toda vez que aparece uma imagem dessa câmera, eu falo assim, gente, corta um pouquinho do meu salário para juntar e comprar outra dessa, por favor. Ou então pega o salário do Mansur e compra 8 dessas daí. Então, no segundo gol que começa o show do Misha, né? Ele dá assistência e aí faz esse golaço com 41 minutos do primeiro tempo. Como você no momento do jogo que o São Paulo já considerava um bom negócio levar o 2-0 para o intervalo. Sim, porque perfeitamente. Você deixava algo no ar de uma tentativa de encontrar um gol e mudar, às vezes tem uma pelo menos expulsão psicologicamente, o jogo, uma expulsão, exatamente. Mas aí o segundo tempo virou um penoso cumprimento de obrigação para esse São Paulo, né? 45 minutos com o estádio cheio. 47 mil pessoas, quase 48 mil pessoas para uma renda de 2 milhões e 700 mil reais. Acho que foi a única coisa boa que o São Paulino pode tirar dessa partida. Exatamente. Aí saiu o desarme pelo lado direito do ataque do Flamengo, mas de novo o Michael aparece às costas do Diego Costa para fazer a finalização do gol. Foi um setor que o São Paulo teve muita dificuldade de defender o jogo inteiro. Projetando a final da Libertadores, é claro que nós estamos já há algum tempo, todo o jogo do Palmeiras e do Flamengo, a gente natural, projeta lá. Ainda mais com o líder do 27. Campeonato Brasileiro tão à frente, Sim, né? Exatamente. E Flamengo e Palmeiras fora de disputa de Copa do Brasil, por exemplo. Comparando, Mansur, o que o Rafael Veiga vem fazendo no Palmeiras, hoje a gente tem um Everton Ribeiro dando mostras de que vai recuperar, né, o futebol que o Everton Ribeiro já mostrou nesse próprio Flamengo e em outros clubes. Enfim, é um grande jogador, mas nessa temporada não está fazendo a melhor das temporadas. Está subindo na hora certa? Eu não consigo isolar um fator que tenha causado uma oscilação técnica do Everton Ribeiro e, por vezes, eu nem considero que o momento mais difícil dele foi um nível tão abaixo assim. Sim. É porque o sarrafo para ele é muito alto. É um jogador de um talento difícil de encontrar igual. Exatamente. Agora, eu não consigo encontrar um único fator, talvez uma natural oscilação técnica que todo jogador tem. Agora, a questão física também. Foi um jogador que teve convocações de seleção. Em dado momento, ele jogava muitos minutos quando ia para a seleção, somava viagem. O Flamengo com um calendário muito exigente. Ele teve essa semana mais livre, né? Enfim, acho que tudo isso pesou. O fato é que hoje ele fez uma daquelas atuações que, para o torcedor do Flamengo, certamente apontam para uma final de Libertadores com desempenho muito acima. Estamos bem ansiosos, né, para esse duelo, por exemplo, entre Veiga e Everton Ribeiro, Rony e Bruno Henrique. De fato, será uma grande final no dia 27. E vai surgir a discussão Michael também, né? E é exatamente essa que eu ia entrar agora, a discussão do Michael, porque o Michael assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro. Bota aí na tela, seu Sport TV, como está